Voltei, galera. Ô, Guilherme, aqui tá dizendo que eu preciso conceder permissão para compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Ah, tá. Acho que é só por cima permitir mesmo. Certo. Eu tinha de alguma maneira aqui impedido aqui, mas deu certo. Tá, todos conseguem enxergar aí o slide, gente? Tudo certo. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Vamos ler um pouquinho sobre hipertensão, sobre algumas outras doenças, tá? E eu vou tirar algumas dúvidas também que ficaram da aula passada. São 11h13. Vamos 11h28, mais ou menos, eu paro de falar e aí a gente dá espaço para vocês tirarem dúvidas. Bem, vamos lá. Vamos entender algumas doenças, tá? Como hipertensão e outras mais. Vamos ler um pouquinho aqui. O coração é uma pequena, mas poderosa bomba propulsora que bate de forma constante durante a nossa vida, bombeando em média 5 litros de sangue para todo o corpo a cada minuto. Os vasos sanguíneos menores, através dos quais o sangue passa, causam certa resistência ao fluxo de sangue. O bombeamento do coração contra essa resistência cria uma pressão necessária para a circulação do sangue. Essa circulação é essencial para a nutrição dos principais órgãos do nosso corpo, como o próprio coração, os rins, fígado, cérebro, propiciando, o oxigênio e os nutrientes necessários para a vida. Então, é só trazendo aí a importância, do sistema circulatório, mais especificamente falando, do cardiovascular. Então, a gente pode fazer uma analogia, Aqui tem uma bomba d'água aqui, E aqui tem um monte de cano levando água para uma plantação, tá? Funciona, digamos, da mesma forma, Você tem, então, algo que controla essa pressão de um líquido que tem que irrigar, tá? Uma área, uma região, certo? No nosso corpo, essa bomba é o coração, o líquido é o sangue, tá? E é claro que os canos que levam esse líquido, tá? Eles não podem estar entupidos, eles não podem estar com problemas que comprometam a circulação desse líquido, tá? Então isso é uma analogia que bastante didática, tá? Que a gente pode assumir, certo? Aqui o nosso coraçãozinho, tá? Aqui, olha essa imagem aqui, à esquerda do coração, está escrito aurícula direita, tá? Essa é uma palavra que vocês podem encontrar por aí. Aurícula é como se fosse um prolongamento do átrio, tá? A gente tem dois átrios, direito e esquerdo, e nós temos a aurícula direita e esquerda, e essa aurícula, ela serve justamente, tá? Para quebrar coágulos, tá? Coágulos que se não fossem quebrados poderiam entupir algum vaso, e comprometer a circulação, tá? Então as aurículas são, digamos, estruturas que quebram, que desintegram coágulos, que são aquela maçaroca, de plaquetas ali, proteínas, que poderiam eventualmente entupir algum vaso, tá? Inclusive uma própria artéria
coronária, né, que irriga o coração, ou do cérebro, né, causando um acidente vascular cerebral ou derrame. Certo, vamos seguir. Então, continuando nessa mesma analogia, tá? Nós temos que, se a gente estivesse falando de uma irrigação, sistema de irrigação, tá? Os canos seriam as veias da gente, tá? Então, nós temos, desculpe, veias, artérias, capilares arteriais e venosos, tá? E nós temos ainda as arteríolas e as vênulas, que são versões menores da veia e da artéria. Então, gente, esses vasos, tá, como vocês já viram na aula passada, eles têm características diferentes. As veias, por exemplo, tá, tendem a ter paredes mais finas, né, porque elas levam sangue até o coração, tá? E como elas levam sangue até o coração, essa pressão não é tão alta, certo? Então, ela não precisa ser tão elástica, não precisa ter uma camada muscular tão espessa. Já a artéria não, ela leva o sangue que sai do coração. E todo o sangue que sai do coração sai com uma pressão muito alta, muito alta. Então, artérias são os vasos que levam sangue do coração para o resto do corpo, tá? E essas paredes, tá, são espessas e dilatáveis, ou seja, elásticas. Aqui nós temos os capilares, né, do lado direito aqui, que são os vasos mais finos que nós temos, tá? Muito finos. Eles estão levando o sangue que vai chegar a nível celular, né? Todos os tecidos precisam ser irrigados, tá? Então você precisa que chegue numa escala ainda menor. Muito bem. Aqui um esqueminha, tá? Mostrando esse fluxo do sangue, tá? Por que a gente coloca em azul mesmo, gente, isso aqui, tá? Claro que o sangue não é azul, mas a gente representa em azul só por uma questão de convenção, tá? Só por uma questão didática, para dizer o seguinte: esse sangue aqui, tá, que a gente está representando de azul, é um sangue que está pobre em oxigênio, tá? E esse sangue que está pobre em oxigênio, ele vem de todas as partes do corpo, e ele desemboca no átrio direito, tá? Depois que desemboca no átrio direito, passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele é empurrado para fora do coração, através da artéria pulmonar, que vai levar esse sangue pobre em oxigênio até os pulmões. Nos pulmões vai acontecer um processo que nós chamamos de hematose. Hematose é a mesma coisa que trocas gasosas. É aqui nos pulmões que nós teremos a troca do CO2, que está bastante presente ainda aqui no sangue, tá? Pelo oxigênio, que agora chega através da inspiração. Quando a gente inspira, a gente leva, né, uma grande quantidade de ar, né, que tem também oxigênio. E esse oxigênio ele atravessa algumas membranas finíssimas aqui dos pulmões, né, chamadas como é o nome, meu Deus? Chamadas alvéolos pulmonares, tá? Então esses alvéolos pulmonares, eles são membranas, são como se fossem sacos que tem fundo cego, certo? E essa membrana permite que o oxigênio passe, né, atravesse, e que o CO2 também atravesse para a região do alvéolo e assim seja dispersado quando a gente vai exalar esse ar, certo? E agora, esse sangue que sai dos pulmões está riquíssimo em oxigênio, tá? E ele está rico em oxigênio porque nós temos no nosso sangue moléculas enormes chamadas hemoglobina, tá? E a hemoglobina, ela se liga ao oxigênio, tá? A hemoglobina tem essa capacidade incrível de se ligar ao oxigênio, tá? Ela está dentro da hemácia, nossos glóbulos vermelhos, tá? E essa hemoglobina, que é essa molécula imensa que se liga ao oxigênio, ela tem ferro, tá? E é por isso que o nosso sangue, tá? Ele é vermelho, pela imensa quantidade de ferro que nós temos no sangue, ok? Essa coloração avermelhada é do ferro.
Tá, uma vez que esse sangue sai dos pulmões, ele chega ao coração. Se chega, chega através de uma veia, tá? E chega no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e é empurrado através, né? Sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta e assim é levado para as diversas regiões do corpo, tá? Você tem essa artéria aorta se ramificando em várias outras artérias, arteríolas, até capilares arteriais, que é o mais fino que nós temos, certo? E aí acontece tudo de novo, tá? Depois que leva oxigênio, o sangue também está adquirindo CO2, gás carbônico. E aí, de novo, volta para o coração e a gente tem esse ciclo, tá? O sangue que percorre o percurso do coração até os pulmões e dos pulmões até o coração, tá? É o sangue que faz o que nós chamamos de pequena circulação ou circulação pulmonar. O sangue que percorre esse caminho do coração até o resto do corpo e do resto do corpo até de volta ao coração faz a grande circulação ou circulação sistêmica, certo? Então esse é o processo básico de circulação do sangue. Tá, nesse contexto, o que é mesmo a tal da hipertensão, que está diretamente relacionada à pressão exercida pelo sangue contra esses vasos, né? Quando o coração se contrai, produz uma pressão denominada pressão sistólica. Lembre daquele termo que eu falei, sístole é contração, diástole é relaxamento, tá? Então, quando o coração ele se contrai, ele produz uma pressão chamada pressão sistólica, tá? Ou pressão máxima. E quando ele se relaxa, ele produz uma pressão mais baixa, denominada pressão diastólica, ou pressão mínima. Ambas são importantíssimas para determinar o risco de um ataque cardíaco ou de um derrame cerebral, tá? Que é, na verdade, o termo correto é acidente vascular cerebral, ou AVC. De modo que as duas pressões deverão ser medidas pelo seu médico em toda a consulta que você fizer, tá? O interessante é que pessoas extremamente bem dispostas e aparentemente sadias, elas podem muitas vezes, tá, ter pressão alta sem nem saber. Por quê? Porque a hipertensão é uma doença que na maioria das vezes é silenciosa. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na maioria das vezes não tem sintoma, tá? É assintomático. Pode ter sintoma? Pode, mas na maioria não tem. Quando a doença aparece, logo se faz o diagnóstico. A única maneira de saber se a pressão está normal é aferir essa pressão, né? Caso você tenha pai ou mãe com pressão alta, a sua chance de ter a doença é maior, porque não se conhece a causa da pressão alta, tá? Ela pode ser genética, né, como vocês sabem, e ela pode ser alimentar, né? Pode ser pelos seus hábitos, né, sedentarismo, etc. Mas na maioria das pessoas a pressão alta passa de pai para filho. Vejam vocês. Outros fatores também ajudam para o aparecimento da pressão alta, tais como excesso de sal na alimentação, excesso de bebidas alcoólicas, peso acima do ideal, vida sedentária, sem fazer exercícios. A maioria das pessoas que tem pressão alta não sente nada. Às vezes, dor de cabeça, tontura, mal-estar, né, podem acontecer em quem tem pressão alta. Mas muitas vezes, quando a pessoa vai sentir alguma coisa diferente, a pressão já danificou o organismo, tá? Ou seja, já está causando um prejuízo que às vezes é sério, certo? Então é por isso que tem que se acompanhar sempre, fazer exames periodicamente para ver se a pessoa tem pelo menos uma tendência a ter essa pressão alta de modo recorrente. A pressão alta é uma doença muito comum porque uma em cada 5 pessoas expressam essa doença, tá? Entre os idosos, ela chega a atacar uma em cada 2 pessoas, vejam você, tá?
Também as crianças podem ter pressão alta, tá, gente? Não é uma coisa tão comum assim, mas é possível. E por que essa pressão sobe? A pressão sobe porque os vasos por onde o sangue circula se contraem e fazem com que a pressão do sangue se eleve. Para entendermos melhor, vamos comparar novamente o coração e os vasos a uma bomba ligada a vários canos. Ao fecharmos a ponta dos canos, a pressão dentro dos canos e da bomba irá subir. Tá? Se você impede o líquido de escoar, né, e seguir o seu curso, então você vai ter um aumento da pressão. Da mesma maneira, quando o coração bombeia o sangue e os vasos estão estreitados, né, os vasos estão bem fininhos, de repente pela deposição de gordura, etc., a pressão dentro dos vasos irá aumentar. Gente, é a mesma coisa você pegar uma mangueira, tá? Bem fininha e ligar na torneira. Uma mangueira, ligar na torneira e essa mangueira ser bem fininha. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Ok. O que alguém estava querendo falar? Falou, professor. Só mais um minuto. Deixa eu só terminar isso aqui. Então, cadê? Onde é que eu parei? Certo? Ao fecharmos a ponta dos canos, a pressão dentro dos canos e da bomba irá subir. Da mesma maneira, quando o coração bombeia o sangue e os vasos estão estreitados, a pressão dentro dos vasos irá aumentar. A pressão alta ataca os vasos, tá? Todos os vasos são recobertos por uma camada muito fina, tá? Tem um tecido epitelial, certo? A gente viu isso ano passado, lá nas aulas de histologia, tá? Então, eles têm uma camada muito fina, né, de tecido epitelial e delicada, né, que é o endotélio, né, esse epitélio interno. E que é machucado esse epitélio quando o sangue está circulando com muita pressão, né, com muita força. Tem um atrito ali. Com isso, os vasos podem se tornar, né, ao longo do tempo, endurecidos, tá, e estreitados, e podem, com o passar dos anos, entupir ou romper. Certo? Tá, vou abrir agora para dúvidas aí para quem quiser, gente. Pode falar. Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida, gente? Eu posso seguir. Pode seguir, Rafa. Ok. Tá, Arthur fez uma pergunta aqui. Por que a pressão cai? A pressão cai, tá? Ou pelo fato de você ter uma vasodilatação que não deveria estar havendo naquele momento, né? Ou porque o teu coração não tá bombeando o sangue de uma maneira a manter essa pressão constante, né? Você pode ter, enfim, algum problema nesse reflexo, ok? Ou por falta de solutos, tá? Então, você tem que ter um equilíbrio eletrostático, né? Com os cátions e ânions corretamente dentro do sangue. Tem uma porção de coisas. E pode, claro, né? Geralmente uma questão genética também. Então, tem gente que já nasce predisposto a ter pressão baixa, tá? Então, o ideal não é nem pressão alta, nem pressão baixa, tá? Tem gente que acha que pressão baixa é ótimo. Não, tá? Quem tem pressão baixa, às vezes desmaia, né? Às vezes fica com a visão embaçada, ok? Então, isso também tem que ser acompanhado direitinho. Também, não é porque você está com pressão baixa que você vai tomar, vai comer um monte de sal, não, porque tem gente que faz isso, tá? Come uma bolachinha, tá entendendo? Um pedacinho de queijo, né? Para botar um monte de sal, nem nada disso não, certo? Mas uma bolachinha, um pedacinho de queijo, alguma coisinha assim, ajuda, certo? Ajuda. Ô, Rafa, Oi, querida.
É comum que uma pessoa que tem pai ou mãe com hipertensão tenha pressão baixa? Olha só, geralmente, tá? Geralmente é o contrário, viu? Geralmente é o contrário. Eu não sei se essa característica de pressão alta, ela é uma característica que a gente chama de dominante ou recessiva, tá? Mas é possível. É possível. Mas mesmo assim, você não. Se uma pessoa tem pressão baixa, tá? E os pais têm pressão alta, mesmo assim, tá? Digamos que a pressão alta dos pais seja genética, tá? Digamos, vamos assumir isso. Às vezes essa característica ainda não se expressou, sabe, Carol? Porque não é porque você tem um gene que você exatamente vai expressar esse gene, não. Às vezes, se você tem o gene, mas faz tudo certinho, às vezes ele ainda não se expressou e talvez nem se expresse, tá? Já se você tem, às vezes, algum hábito ruim, tá? Você pode fazer com que esse gene seja ativado. Isso vale para outras doenças, tá? Isso vale para câncer, por exemplo. Isso vale para doenças cardíacas. Então, o ideal é que se você tem casos de hipertensão na família, você tenha mais cuidado, sabe? Porque se for uma questão genética, tem chance de você expressar essa característica. Entendi, obrigada. Nada, querido. Deixa eu ver, Arthur fez a pergunta aqui. Quando a pessoa se levanta bem rápido, a pressão baixa. Olha só, quando você se levanta muito rapidamente, tá? Veja só, o sangue ele tem um percurso longo a seguir, tá? Então imagina, o sangue ele vence a gravidade, na verdade. Ele chega até a nossa cabeça quando a gente está em pé. Se a gente está deitado, tá? Não tem por que essa pressão sanguínea ser tão alta, concordam? Se essa pressão não precisa ser tão alta quando você está deitado, tá? O coração não está batendo com a mesma força, então a pressão é outra. Não precisa ser com tanta força, tá? Quando você levanta rapidamente, o teu corpo não se adaptou a essa mudança, tá? E aí você pode ficar um pouquinho tonto, tá? É por isso, é só o período que o corpo tem para aumentar esse fluxo sanguíneo aí, de modo a chegar na pressão correta até a tua cabeça, até todas as regiões do corpo. É só um períodozinho que você tem de adaptação, mas não tem nada errado não, certo? Professor, Oi, querida. o senhor falou isso. Isso acontece constantemente comigo. Todo dia acontece. Aí minha mãe tinha até marcado o médico pra ver, porque eu tava me questionando sobre isso. Ela achou que tinha alguma coisa errada, tipo pressão alta, alguma coisa assim. Olha só, eu tenho muito isso, tá? Em geral, não costuma ser uma coisa patológica, não. Não costuma ser nada de doença séria, não. Mas eu te aconselho, sim, a procurar o médico, tá? Pelo menos para ficar com a consciência tranquila, né? É bom consultar um médico, tá? Porque já que é tão recorrente assim, né? Não custa nada. Não custa nada ver isso. Mas provavelmente não é nada demais, não. Ainda assim, consulte um médico. Ô, Rafa, de novo, é normal você, quando se levanta assim, você nem se levantou tão rápido, só que aí sua visão escurece completamente e você cai no chão. É normal isso acontecer? Não é normal, tá? Não é normal. Nesse nível aí, tá? É algo realmente que precisa ser acompanhado por um médico. Pode ter Aconteceu comigo uma vez só. uma vez só, né? Uhum. Eu acho que isso não é normal, mas se foi uma vez só, provavelmente também não é nada sério, não. Mas também eu acho que é importante conversar com o médico, pelo menos para falar que isso aconteceu. Então, você é uma menina tão jovem, né? Para ter algum sintoma desse tipo. Então, vale a pena. Aconteceu na minha casa e ela nem levantou rápido. Foi, né? Eu não levantei rápido, eu me levantei, tava deitada, eu me levantei, minha visão escureceu completamente e eu caí no chão.
Como se Ela caiu tivesse muito de desmaiado. Realmente é uma coisa, assim, que eu não posso dizer que é uma coisa comum, não, tá? Tu tem pressão baixa, Carol? Eu não sei, eu não faço ideia, mas de vez em quando eu me levanto assim, aí eu fico bem tonta, demora um tempo até minha visão voltar ao normal, porque fica escura, a visão fica escura. É. Vale a pena, vale a pena. Talvez seja uma questão de pressão baixa. Talvez. Mirella também, né? Mirella disse que também acontece com ela quando ela levanta rápido. Tá? Quando levanta muito rápido, Mirella, tá? Isso não é uma coisa incomum, não. Agora, no caso de Carol, que ela levantou devagarzinho e caiu, isso pode, né, ser algo a mais e vale a pena consultar um médico. Alguma dúvida a mais, gente, sobre esse assunto? Eu posso seguir? Mirella disse que é devagar também. Se levantou devagar e teve isso, acho que não custa nada consultar um médico, né? Pelo menos por desencargo de consciência. Vale a pena porque você fica mais tranquila e se for alguma coisinha ele resolve. Então, gente, vou seguir, viu? Vamos lá. Vou falar aqui mais uns 10 a 15 minutinhos e 2 passos para vocês. E aí a gente faz responde algumas questões. Isso aqui a gente viu. Tá. Vocês devem ter ouvido muito falar de colesterol, tá? Colesterol isso, colesterol aquilo. Meu colesterol tá alto. O que é colesterol? Colesterol é uma gordura natural essencial para o organismo. Está presente em alimentos de origem animal. O seu organismo fabrica o colesterol que você necessita. Uma alimentação rica em gordura e colesterol pode causar elevação dos níveis dessa gordura no sangue, tá? Mas você não tem um único tipo de colesterol, tá? Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida no colesterol bom e no colesterol ruim, né? O colesterol bom é o tal do HDL. O colesterol ruim é o LDL, tá? E nós temos os triglicerídeos, que são a gordura que a gente utiliza para reserva energética, tá? Nossa reserva energética. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Se tiver, é melhor deixar no mudo aí, pessoal. Então, LDL, tá? Lipoproteína de baixa densidade. É o chamado colesterol ruim. Por que ele é ruim, gente? Porque ele pode se aderir, ele pode pregar, né, nas paredes das artérias, dificultando a passagem do sangue. Tá? Se você tem um monte de gordura se aglomerando ao longo da parede de um vaso, é claro que o sangue vai passar com mais dificuldade e o pior, com mais pressão, né? O que pode levar a um caso, né, de hipertensão, se isso se persistir ao longo do tempo. Quanto mais elevado o nível desse LDL, né, desse colesterol ruim, mais elevado é o risco de doença cardíaca. Por que cardíaca? Porque isso pode aumentar a pressão de todo o sistema cardiovascular, na verdade, inclusive do próprio coração. E, inclusive, pode levar depois, né, a um entupimento das próprias artérias que irrigam o próprio coração, né, que levam sangue para o próprio tecido cardíaco. Já o HDL, que é a chamada lipoproteína de alta densidade, é conhecido como colesterol bom. Por que é colesterol bom? Porque ao contrário do LDL, esse HDL, ele remove o excesso de colesterol, né?
ele tira o LDL do sangue, tá? Então é importante você manter níveis de HDL, tá? Que façam esse serviço para o corpo da gente, tá? E como é que a gente produz, como é que a gente mantém HDL, tá? Fazendo exercício físico, ok? Exercícios físicos ajudam a manter esse HDL, que é o colesterol bom, em níveis adequados, tá? Nós temos os triglicérides. São gorduras que se elevam no sangue, né? Após a alimentação de alimentos, ingestão de alimentos muito gordurosos. Então, aquele alimento, enfim, aquela picanha bem gordurosa, tá cheio desse tipo de gordura, tá? E a gente não deve comer muito isso, por quê? Porque ele tende a se depositar também nos vasos sanguíneos. Por que controlar o colesterol? É importante controlar porque taxas elevadas de colesterol no sangue, né, o LDL, propiciam a formação de placas nas paredes das artérias, levando a uma doença conhecida como aterosclerose. O que é essa doença, gente? Quando você tem essa deposição de gordura e de outras coisas ali, tá? Você tem, ao longo do tempo, tá? Uma calcificação dessa gordura. E com a calcificação, né, você tem o endurecimento. Então você tem os vasos enrijecidos. E os vasos sanguíneos não devem ser rígidos. Eles devem ser maleáveis, tá? Então isso pode gerar outros problemas. Por exemplo, pessoas que têm aterosclerose têm mais chances de formar trombos, coágulos nessas regiões, tá? Então, você aumenta o risco de doença coronariana. Coronariana está se referindo às artérias coronárias, né? As artérias do coração. E acidente vascular cerebral, que também é chamado de derrame. Olha essa imagem aqui. Deixa eu aumentar para vocês terem uma ideia disso aqui. Aqui em cima nós temos uma artéria normal, certo? Você não tem nenhuma placa de gordura aqui, certo? Você até tem gordura, mas não uma placa de gordura pregada, né, na superfície interna desse vaso, tá? Artéria normal. Já na imagem de baixo, nós temos uma artéria com uma grande placa de gordura, que nós chamamos, né, de ateroma. Essa placa de gordura pode levar a problemas sérios, principalmente se ela estiver em vasos, digamos, muito importantes, como por exemplo as coronárias, tá? Que irrigam o próprio coração. E olha aqui embaixo, esse mesmo vaso, com essa placa aqui de gordura, tá? Ele tem mais chances aqui, olha, de ter a deposição e a formação de coágulos. Lembra das plaquetas que eu falei na aula passada? Olha, aqui o sangue não está circulando com menos velocidade, tá? Tem menos circulação de sangue aqui, porque só tem um filetezinho aqui, ó, para o sangue passar. Então o que é que acontece? Como o sangue está circulando menos, tá? Se o sangue circula menos, você tem mais chance de essas plaquetas se juntarem e formarem uma rede que nós chamamos de coágulo, e esse coágulo entupir essa região, tá? Então essas placas são muito problemáticas, tá? Se você vai fazer uma viagem daqui para a Argentina, tá? E você já tem um monte de placa de gordura nas suas artérias, tá? A chance de você ficar parado durante todo o voo, né? Não levantou para nada, e ter um coágulo, uma trombose, alguma coisa do tipo, é alta, tá certo? Por isso aqui que eu estou falando, tá? Como o sangue está circulando menos, ainda mais você parado, tá? Ainda mais com essa deposição de gordura aqui, essas plaquetas, tá? Tem mais capacidade de formar coágulos, certo? E isso pode trazer problemas sérios. Só mais um minutinho.
Então, a aterosclerose é essa disfunção, né, que eu falei, né, que acaba se formando, acaba se expressando depois desse acúmulo anormal de gordura nas paredes das artérias, tá? Essas placas de gordura chamam-se ateromas, tá? As artérias perdem a elasticidade, né? Perdem a flexibilidade e tornam-se mais rígidas, o que contribui para aumentar a pressão arterial. Por quê, Rafael? Porque se você tem uma artéria muito rígida, como é que ela vai ter vasodilatação quando precisar, tá? Vasoconstrição e vasodilatação. Então ela está rígida, ela está endurecida, isso é um problema, tá? Não consegue controlar a pressão como deveria, tá? Se você tem uma vasodilatação, a tendência é que a pressão diminua. Por outro lado, as placas podem se romper, formando trombos ou coágulos do interior dos vasos. Isso é outra coisa, gente. Eu falei que as placas de gordura, elas se formam dentro dos vasos e que você tem uma calcificação, né, depois de algum tempo. Você tem a deposição de cálcio, tá? E que isso enrijece. Mas, às vezes, um pedacinho dessa camada calcificada, certo? Ela se desprende daquele ateroma, daquela placa ali. E essa placa calcificada, esse fragmento de placa calcificada, pode causar, tá, ferimentos, cortezinhos, tá, nos vasos, tá entendendo? E isso acaba também atrapalhando o processo. Isso pode formar ainda mais coágulos no interior dos vasos. Então, gente, olha só, vocês estão vendo que é uma coisa séria, tá? A gente tem que cuidar muito direitinho da circulação de sangue dentro desses vasos finíssimos que a gente tem, certo? A gente não pode brincar com isso, não. Esses trombos podem obstruir por completo o fluxo do sangue, possibilitando assim a ocorrência tanto do infarto do miocárdio. Para quem não sabe o que é infarto, tá? É a morte de um tecido do coração decorrente da falta de oxigênio ou de nutrientes. Ou também, gente, acidentes vasculares cerebrais, que é a mesma coisa, só que no cérebro, ok? Então aqui a gente tem essa imagem representando justamente isso tudo que a gente falou, tá? Aqui uma placa imensa nessa região aqui de baixo da figura, uma placa imensa de gordura, tá? E você tem o sangue aqui, que deveria estar passando livremente, mas tem dificuldades. Como tem dificuldade de passar sangue, esse sangue meio parado ali tem maior possibilidade de formar coágulos através da reorganização das plaquetas. Isso pode entupir efetivamente, tá, uma artéria coronária, uma artéria que irriga o próprio coração, certo? Então, o que é que acontece, gente? Quando você tem um entupimento de uma artéria dessa do coração, às vezes você precisa, né, ter alguns procedimentos um pouco mais invasivos, tá? Então, olha aqui, obstrução coronariana, né? Entupimento da artéria, de uma artéria coronária, de uma artéria que irriga o próprio coração. O que é que se faz nesse processo? Um processo de nome angioplastia, tá? Angioplastia é nada mais nada menos que uma cirurgia realizada com o intuito de desobstruir, de desentupir uma artéria do paciente. Essa técnica hemodinâmica, ou seja, de dinâmica relacionada ao sangue, utiliza um minúsculo balão na ponta de um catéter que é insuflado, ou seja, ele se abre dentro da artéria que está obstruída com placas de gordura e de sangue. Além disso, uma mini tela de aço chamada stent, que é, na verdade, uma mola, né, que se abre e facilita o fluxo sanguíneo. Então, olha aqui essa imagem, gente, tá? Olha aqui essa imagem, tá? Aqui é central. Você tem uma artéria entupida, você coloca, tá, um balão dentro dessa artéria, tá? Você infla esse balão de ar, tá? Quando você infla ele, você automaticamente aumenta esse diâmetro da artéria e, por fim, você coloca uma mola
tá? Essa mola vai manter, certo? A artéria sempre com uma circunferência capaz de permitir a circulação do sangue. Às vezes isso não é o suficiente. Às vezes você precisa fazer uma ponte, tá? Uma ponte de safena. Quando é que precisa fazer isso? Geralmente, quando você teve uma destruição, tá, daquele vaso. Aquele vaso não funciona mais, tá? Você teve uma isquemia, teve uma morte do tecido do vaso. Então você tem que fazer uma ponte de sangue de uma artéria maior, que é a aorta, até aquela outra artéria que você quer que o sangue chegue, tá? E um desses procedimentos é chamado ponte de safena, tá? Por que safena? Você pega uma veia chamada safena, que está na perna, e liga essa veiazinha da aorta até o local que você quer que o sangue chegue, tá? Então, essa é a chamada ponte de safena. Lembrando que outros vasos podem ser utilizados também, tá? Não é só a safena. Então, olha aqui o processo, tá? Olha aqui essa imagem à direita, certo? Nós temos essa ponte efetivamente colocada aqui e o sangue chega direitinho, certo? Nós temos derrame também, que eu falei, o termo certo é acidente vascular cerebral, tá? Que pode ser fruto desse processo que eu falei, né? De trombos, de entupimento de artérias, tá? E aqui o problema é um pouquinho mais sério para se resolver, porque se é invasivo mexer no coração, imagine no cérebro, tá? Então tem todo um cuidado e é assim, os médicos pensam muito antes de fazer uma cirurgia na região cerebral. Então olha aqui, gente. Uma lesão cerebral é justamente uma lesão, tá? Decorrente desse processo, né, de falta de circulação de sangue aqui. Isso pode gerar vários problemas. Por exemplo, a gente falou na aula passada, né? Foi até uma dúvida de Carol a respeito do aneurisma, né? Porque o aneurisma, ele é aquele inchaço, né? Não está ocorrendo a circulação do sangue. E às vezes esse aneurisma, ele pode vir, né, a extravasar, tá? E quando isso acontece aqui na região do cérebro, é um grande problema. Porque você tem que tirar essa quantidade grande de sangue, tá? E se o cérebro também não recebe a quantidade de oxigênio e de nutrientes, você pode ter morte, tá, de células cerebrais, tá, e ter sequelas que são para a vida toda, tá? Então tem que tomar muito cuidado, gente, com isso. Vou dar agora 5 minutinhos para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Vamos lá, já estou vendo aqui. Elion pergunta, onde se encontra esse colesterol ruim? Elion, esse colesterol ruim, ele é derivado da tua alimentação também, tá certo? Então, você pode produzir colesterol, mas você também, através da tua alimentação, você pode gerar muito colesterol ruim. Alguma dúvida mais, gente? Nada, Elion. Carol, sobre a tua dúvida da aula passada em relação a melanoma, tá? Eu fui ler a respeito, de fato, o melanoma, ele embora seja originalmente um processo de degeneração ali das funções de uma célula que originalmente produzia, né, melanina, tá? Mas ela pode se espalhar para qualquer região do corpo, tá? Inclusive para o cérebro. Tá certo? Esse é o grande problema do câncer, tá? Porque você tem que tratar de uma maneira para evitar ao máximo que ele se espalhe, certo? Então tem sim esse risco, tá? Então o melanoma ele pode vir a mais tarde, certo? Ter essas células cancerígenas espalhadas para qualquer parte do corpo, inclusive para o cérebro. Mas claro que a gente tem hoje tratamentos bem
eficazes, tá? Bem mais eficazes do que antigamente, tá? Então hoje a gente tem mais chances. Cura. Nada, Carolzita. Arthur pergunta assim, ele teve uma época que estava com colesterol alto, estava proibido de comer alimento com gordura, é verdade? Olha só, Arthur, se você está com colesterol, né, níveis de colesterol, o LDL ruim, com certeza o mais indicado é você reduzir a quantidade de alimentos muito gordurosos, tá? Então, sim, tá? O certo é isso mesmo, tá? Você não vai conseguir parar 100%, né? Porque, enfim, você vai continuar comendo alimentos de origem animal, não é verdade? Você não vai, enfim, parar tudo, nem precisa. Agora, você tem que reduzir, tá? Picanha, se for comer uma picanha, tira aquela gordura, evita aqueles alimentos muito, muito gordurosos como vísceras, né? Vísceras de animais, sabe? Sarapatel, evita esse tipo de comida com muito fígado, com vísceras em geral, tá? Que aí você já reduz um bocado essa quantidade de gordura. E faça exercício, que isso faz toda a diferença. Muito, muito bem lembrado, Adriana. Tem alimentos que têm, né, a chamada gordura boa, né? Como, por exemplo, peixes, né? Peixes são alimentos que você pode comer, tá? Se, claro, né? Se tiver uma boa... enfim, um bom manejo, né? Peixes são alimentos que você pode comer sem medo, tá? Porque os níveis de gordura não são problemáticos e, além disso, muitos deles têm uma quantidade muito grande de ômega 3, né? Isso até se vende em farmácia. Que é uma gordura boa que, na verdade, faz aquele papel, né, de ajudar ao invés de atrapalhar, né, a circulação. Muito bem lembrado, Adriana. Alguma dúvida mais, gente? Podemos encerrar por hoje? Eu acho que tá tudo certo, Rafa. Tudo certo, né? Gente, então, na próxima aula a gente resolve algumas questõezinhas, tá? Não deu tempo para hoje, tá? Se surgir alguma dúvida a mais, é só falar, ok? Tô de plantão aí no Google Classroom, viu? Um grande abraço para vocês, bom almoço aí, pessoal. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. Rafa. Valeu. Tchau, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau, tchau. Até a próxima semana, Adriano. São Luís. Manda um abraço aí pros seus pais. Valeu, garoto. Graças a Deus. Um abração.